No vídeo de hoje, eu vou estar mexendo com um tema bem polêmico aqui, envolvendo duas grandes obras dos games. É uma disputa bastante acirrada. De um lado, God of War, um dos jogos mais famosos do mundo, reinventando completamente a franquia lendária dos jogos antigos. Do outro lado, Red Dead Redemption 2, uma obra-prima em todos os sentidos, e talvez o jogo mais detalhado e já feito do mundo e da Rockstar. Será mesmo que God of War merecia ter ganhado o GOT contra o famoso Red Dead Redemption 2? É isso que você vai ver nesse vídeo, com base na minha opinião. Claro, não tem como eu falar em nome de todo mundo, afinal cada um tem a sua opinião. Então deixa o like aí embaixo se por acaso você gosta desse vídeo e se inscreve para estar ajudando o canal, porque quem sabe a gente não consegue bater a meta de 10k de inscritos até o final desse mês. Eu gostaria muito se vocês pudessem me ajudar com isso, beleza? E sem mais enrolação então, vamos para o vídeo. O The Game Awards é a maior premiação anual da indústria dos videogames, criada para reconhecer os melhores jogos, estúdios, diretores, trilhas sonoras, performance e inovação de cada ano. De forma simples, podemos dizer que ele é o Oscar dos games, e dentro do The Game Awards existem vários tipos de premiações, como o prêmio de melhor direção, melhor trilha sonora e melhor narrativa. Mas o prêmio principal e que é mais esperado pela galera é o Game of the Year, nosso famoso GOT, dado ao jogo que mais se destacou no ano, considerando qualidade geral, impacto cultural, inovação, narrativa, design e direção. Ganhar o GOT não significa apenas que o jogo foi bom ou mais popular naquele ano, mas que ele marcou a indústria, influenciou outros jogos e passou a ser lembrado como uma referência na história dos videogames. Que obviamente você já deve estar falando aí de casa que foi o que Red Dead Redemption 2 fez. Mas calma lá, tá? Os principais indicados ao GOT daquele ano vocês já sabem, mas eu quero destacar aqui apenas 3 deles: o God of War e o Red Dead, isso é óbvio, mas também o incrível jogo do Homem-Aranha, o Marvel Spider-Man, que também foi o puta de um jogo muito bom. Ele trouxe de volta aquela gameplay sensacional do Aranha com os vilões clássicos dos filmes e quadrinhos, o Rei do Crime, Scorpion, Abutre, o Rhino, Electro, tudo isso com novos gráficos. E a cereja do bolo que pra mim foi a dublagem. Eu gosto muito quando a indústria eles trazem os jogos dublados em português, porque facilita pra quem tá ali só querendo jogar o jogo numa boa a ter uma imersão muito maior, já que não precisa ficar prestando atenção na legenda. Muitas vezes a gente entra no meio do combate ou tá ali prestando atenção em alguma cena do jogo e o personagem acaba comentando algo e você não percebe. Ou então, quando o jogo ele é inspirado em alguma série ou desenho e eles trazem os dubladores originais pro jogo. E isso fica muito bom porque te ajuda a ter uma imersão muito mais legal, como foi o caso do Bob Esponja The Cosmic Shake que eu joguei recentemente. Então, voltando aqui pro Marvel Spider-Man, eu acredito que se fosse em qualquer outro ano, ele poderia sim ter chances de conseguir um GOT, mas é óbvio, né, que aqui nesse ano de 2018 não teria como ele competir com esses outros dois gigantes. E agora falando aqui do God of War, na minha opinião, ele chamou bastante a atenção porque chegou prometendo muito. Desde o primeiro anúncio já dava para perceber que ele não seria apenas mais um jogo da franquia, mas sim o início de um novo ciclo de um dos personagens mais famosos dos games. Era praticamente um recomeço, tanto para o personagem quanto para a própria saga. Nos jogos anteriores, a gente tinha um Kratos muito mais impulsivo, agressivo e movido pela raiva de se vingar dos deuses por tudo que ele tinha passado com a sua família e tals, quase sempre resolvendo tudo na base da violência e da destruição, sem pensar nas consequências. E meu amigo, bota violência nisso. Até hoje eu acho aquela cena do Hermes e do Helion uma das mais brutais da saga, e essa brutalidade sempre foi uma marca registrada do Kratos. Uma coisa que mudou nesse novo jogo de 2018, o Kratos aparece mais velho, tentando seguir em frente em uma vida mais tranquila, lidando com o peso do passado, em ser um pai melhor para o Atreus, ensinando sobre as consequências de seus atos. Um cara totalmente novo e diferente do que ele era. E imagina, poxa, lá em 2017 e 2018, antes do lançamento, quando saía os trailers mostrando como seria o jogo, você que já estava acostumado com os jogos antigos, vendo uma nova era do Kratos, e uma nova mitologia, e um estilo de combate mais pesado com o machado, mapa novo com um gráfico muito bonito, vendo aquela cena da serpente do mundo saindo da água, enquanto o Kratos e o Atreus estavam no bar, eu acredito que muita gente deve ter confundido ele com aquelas hidras que aparecem no primeiro jogo. Sem falar então nos novos personagens que aparecem no jogo. A Freya, o Mimir, o Brock, Sindri e claro, o próprio Atreus. E que você já consegue perceber ali pelos próprios trailers que eles teriam um espaço no game com as suas histórias. E God of War não só prometeu, como também fez. Aquele começo de jogo bem emocionante, com o Atreus se despedindo da mãe dele, o Baldur, pra mim um puta de um personagem muito bom, com aquela luta dele com o Kratos no
no começo do jogo. Cara, é simplesmente magnífico. Foi uma mudança que eles acertaram muito, tanto no fator de mecânica de jogo e de combate, quanto na história. E eles trazerem o jogo dublado também foi uma das coisas que fizeram me ganhar muito nesse jogo. Ah, Giovanni, mas no Red Dead os badalos do cavalo fica menor no frio e maior no calor. Pô, galera, o meu também. E mesmo assim eu não acho que eu mereço ganhar um Oscar por isso. Não, galera, eu tô brincando, tá? É brincadeira. Red Dead Redemption 2, o jogo mais detalhado da história, com uma das melhores gameplay e mecânica de jogo e uma história digna de um Oscar. E é verdade, esse jogo é tudo isso que a galera fala e mais um pouco. O primeiro Red Dead que eu joguei foi o Red Dead Redemption 1. A história daquele jogo, somado com a mecânica, foi algo realmente surreal pra mim. E poxa, a morte do John, cara, é algo insuperável. Mas nem tudo é maravilha. Eu adorei muito esse jogo, mas só quando eu tava fazendo a história principal. Os eventos secundários eu confesso que já não fui muito fã, mas então chegou a Rockstar com Red Dead Redemption 2 e pau, mandou medir. Red Dead Redemption 2 chegou quase em cima de quando saiu os indicados do The Game Awards, e eu arrisco a dizer que esse pode ter sido um dos motivos pelo qual ele acabou não levando o GOTY daquele ano, não por falta de qualidade, mas talvez por não ter tido tempo suficiente para a galera conseguir absorver aquele impacto do jogo, até porque se não foi isso, deve ter rolado algum cash por baixo dos panos. Esse jogo consegue te surpreender de todas as formas possíveis que você pode imaginar: história, trilha sonora, detalhe, personagens, gráfico e várias missões muito marcantes. A Rockstar simplesmente criou um dos mundos mais vivos e realistas que você pode imaginar, com várias cidades, florestas, pântanos e montanhas, algumas até mesmo com área nevada. Foi um trabalho muito bom que eles fizeram nesse jogo e que a gente espera ver agora no GTA 6. E como não falar dos personagens, onde cada um deles tem a sua importância para a história do jogo. E claro, o próprio Arthur Morgan sendo, na minha opinião, um dos mais bem escritos, um cara complexo, cheio de conflitos internos e que evolui de forma natural ao longo do jogo. A jornada dele é pesada, emocional e em muitos momentos silenciosa. E nos eventos secundários, esse aqui consegue me pegar de jeito. Caçar animais nesse jogo se tornou muito mais legal, sem contar dos animais lendários que agora conta nesse jogo. Por ser um mundo aberto, Red Dead consegue te vender muito mais experiência, na maioria das vezes melhor que o próprio God of War. Ele tem uma história mais longa e um mundo que entrega uma experiência para quem tem paciência de explorar e conhecer o jogo muito maior, enquanto que o God of War também entrega uma boa história, só que em um tempo bem mais curto. Uma frase que eu acho que se encaixaria bem nesse momento é que Red Dead Redemption 2 é um livro épico de 800 páginas, enquanto que God of War é um filme perfeito de 2 horas e meia. Todos eles têm o seu ponto positivo, um deles mais do que o outro, mas aqui e agora somente um deles sai com a resposta. Então, na minha opinião final sobre se God of War merecia ou não o prêmio de GOTY é que, sim, eu acho que God of War mereceu ganhar o GOTY. Não foi uma premiação injusta. Pra mim, tanto um como o outro poderia ter ganhado. Eu entendo perfeitamente quem acha que Red Dead deveria ter ganhado. E como eu acabei de falar aqui, pra mim, qualquer um deles, se tivesse ganhado, eu não acharia injusto. Eu tenho certeza se o The Game Awards fosse uma votação dos reais gamers que jogam e vivem a experiência, o resultado com certeza seria diferente. E sim, eu também teria votado em Red Dead Redemption 2. A única coisa que eu acho que eles poderiam ter colocado no Red Dead seria a dublagem. No jogo em si, eu até não senti tanta falta, mas quando eu vi aquela dublagem feita por um canal aqui no YouTube, daquela cena em que o Arthur se confessa para a irmã perto do final do jogo, eu achei aquilo simplesmente perfeito e acho que seria uma experiência bastante interessante. O que você tem? Eu estou morrendo, irmã. Mas tudo bem, no geral isso não atrapalha a experiência do jogo, e ele continua se mantendo como um dos melhores jogos do mundo. Então pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. God of War pode não ter sido um jogo 100% comparado ao Red Dead, mas ele continua sendo um jogo perfeito e com uma história muito boa. Então se inscreve, deixa o like se caso tiver gostado do vídeo e até a próxima.